Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que é uma série que temos aqui no canal, onde estudamos eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais, ou se ainda tem numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. Saída vertical com CI dos televisores de tubo. Nós temos aqui um CI LA78041, mais especificamente, e nessa aula vamos estudar o funcionamento do circuito integrado de saída vertical. A saída vertical dentro do circuito integrado, ela possui todos os transistores necessários ao funcionamento da saída, inclusive os transistores de potência, dentro de um único CI. Esse método tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem está no fato de você diminuir o tamanho do circuito. E daí, essa foi uma das formas que eles encontraram, que os fabricantes encontraram para diminuir o tamanho da placa de circuito impresso dos televisores mais modernos, os televisores de tubo, os mais modernos. Desvantagem. Desvantagem é que quando você tem um circuito integrado, ele esquenta mais do que quando eram transistores separados, quando a saída vertical era com componentes discretos. Então aqui nós temos o funcionamento do LA78041, mas o princípio vale para os outros CIs de saída vertical. Mas antes de eu falar para vocês sobre o funcionamento do CI de saída vertical, e resolveu passar um helicóptero aqui em cima bem essa hora, mas eu não vou editar esse vídeo, então eu tenho um recado para vocês aqui. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras que vocês me disseram aí no meu aniversário, por participarem das promoções de aniversário que nós colocamos. Elas terminaram, mas nós sempre teremos promoções nas nossas lojas virtuais que você pode visitar. Aí na descrição do vídeo você pode adquirir os nossos cursos, o nosso material didático para você estudar ou se aperfeiçoar no ramo da eletrônica. Observe que nós também temos cursos em pacotes. Você pode adquirir 6 cursos ou todos os cursos. Estão todos aí na descrição deste vídeo. Então aproveitem para estudar eletrônica, você que gosta da eletrônica, ou você que já trabalha com eletrônica, ou você que quer aprender eletrônica. A gente tem cursos de eletrônica para iniciante também. Se você gosta do nosso trabalho, nosso material que a gente coloca aqui no canal, gosta da maneira com que nós explicamos a vocês o funcionamento dos circuitos, e você quer e pode ajudar financeiramente o canal, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, a partir de R$ 7,99 cobrado pelo YouTube, você tem acesso a uns materiais extras que eu forneço aos meus membros, inclusive algumas promoções exclusivas para os membros do canal Burgos Eletrônica. Por exemplo, nessa quinta-feira agora, nessa próxima quinta, dessa semana aqui que a gente está, eu vou fazer uma live exclusiva para os membros. Então você que está vendo esse vídeo é meu querido patrão. Eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de tema para a live dessa próxima quinta-feira, mandem no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, é lburgos23@terra.com.br, você que é meu patrão, tá? Então eu vou dar uma olhada, mas tem que ser uma coisa que dá para a gente destrinchar numa live aí de 1 hora, porque senão a live fica muito grande. Se for uma coisa muito complexa, a live fica muito grande, então tem que ser alguma coisa que dê para a gente fazer a leitura aí no tempo mais ou menos de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, tá? Então você que é meu patrão, manda a sugestão no meu e-mail, tá? No lburgos23@terra.com.br, se você quiser estudar algum circuito aqui conosco. Então quinta-feira agora vai ser a live exclusiva dos membros. E na sexta-feira, às 19 horas, a gente sempre tem a live que é aberta ao público. A live de quinta às 19 horas, dessa quinta agora, vai ser somente para os membros do canal, tá? Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ativem as notificações. Feitas as apresentações, feito o nosso jabá, agora vamos ver como é que funciona aqui o circuito integrado de saída vertical. O CI LA78041, como eu falei, serve para os outros também. Olha aqui dentro como é que ele é. Ele tem um amplificador de potência, que ele está como símbolo aqui de um operacional. Ele tem um circuito de proteção térmica e ele tem um circuito pump-up, que seria mais ou menos como uma bomba. Eu já vou explicar para você. Uma bomba tipo bomba de combustível, tá? Não é aquelas bombas que explodem. Então nós temos aqui, ó, o sinal que é aplicado na bobina defletora vertical. Lembrando,
Bobina defletora vertical é aquela bobina que move o feixe eletrônico de cima para baixo na tela. Então ele faz a varredura vertical. Então para ele conseguir mover o feixe de cima para baixo, ela precisa criar um campo magnético alternado do tipo dente de serra. Então para criar esse campo magnético, ela tem que ser atravessada por uma corrente elétrica, consequentemente ela tem que receber uma tensão alternada. Essa tensão chama-se tensão dente de serra, ou mais especificamente essa aqui, ó, que é uma dente de serra, mas com os picos. Essa tensão que é aplicada na bobina defletora chama-se trapezoidal. Trapezoidal porque ela lembra um trapézio, tá? Claro que ela não é certinha, retinha, do jeito que eu fiz aqui, é só para facilitar a explicação. Então nós temos aqui o circuito integrado, eu pintei de verde o caminho do sinal trapezoidal, que vai ser amplificado pelo CI. Então, antes de mais nada, vamos ver aqui quais são os pinos desse CI. Ele tem 7 pinos. O pino 1 é o pino de entrada inversora. O pino 7 é o pino de entrada não inversora, mas nesse esquema aqui ele não está sendo usado. Ele pode ou não ser usado, depende do televisor. Então, os pinos 1 e 7 são entradas do operacional. O pino 5 é a saída do sinal amplificado já em potência para a bobina defletora. O pino 4 é o pino de terra. O pino 2 é um pino de alimentação, o pino 2 e o pino 6. Porém, o pino 6 ele vai alimentar a etapa de saída vertical, que são os dois transistores de potência que tem dentro do CI. Os dois transistores que formam um par casado. Então o pino 2 alimenta os demais circuitos e o pino 6 alimenta a parte de potência do CI, que é onde estão os transistores do par casado. Então eu pintei aqui de verde o caminho do sinal. Ó. O sinal entra no pino 1. Em algumas TVs entra no pino 1 e no pino 7, e daí ele é amplificado, sai no pino 5, passa pela bobina defletora. Aqui eu tenho um capacitor de acoplamento. O capacitor de acoplamento, ele bloqueia a componente de tensão contínua que tem no sinal, que eu já vou explicar o que é, e deixa somente o sinal atravessar. Então, para esse capacitor aqui, ó, o sinal de 60 Hz, para esse capacitor é um curto para o sinal de 60 Hz. Não é bem curto porque a frequência é baixa. Então, mesmo esse capacitor sendo grande, ele ainda tem uma certa reatância capacitiva. Esse resistorzinho aqui, ó, e esses componentes formam uma malha de realimentação que vão pegar uma amostra do sinal dente de serra e introduzir de volta aqui no circuito integrado para diminuir o ganho dele e assim melhorar a qualidade do sinal, diminuir a distorção do sinal trapezoidal. Tá? Mais ou menos como no amplificador de áudio. Você tem uma malha de realimentação que joga na entrada uma parte do sinal invertido, aí ele cancela um pouco do sinal de entrada, porém, diminuindo o ganho do amplificador, você reduz muito a distorção do sinal trapezoidal. Assim como o sinal de áudio ele tem que estar limpo, com o mínimo de distorção possível para produzir um som bem limpo no alto-falante, ou mais limpo possível, a corrente dente de serra, ou no caso, a tensão trapezoidal que vai para a bobina, ela tem que estar o mais próxima possível de estar pura. Ela tem que ter o mínimo de distorção possível para que ela possa mover o feixe eletrônico de cima para baixo sem ressaltos, suave, de maneira suave. Tá? Aqui de vermelho eu pintei a alimentação. Alimentação nós temos aqui, ó, a alimentação do pino 2 e a alimentação do pino 6. Agora tem um detalhe, pessoal. Observe que esse sinal trapezoidal, que vai para a bobina defletora, ele é dividido em duas metades. Ele tem essa metade de baixo e essa metade aqui de cima. Ó. A metade de baixo é a varredura, é onde fica a varredura. É a parte que deflexiona o feixe de cima para baixo. E a metade de cima é o retorno, é o retraço do feixe eletrônico. É quando o feixe eletrônico volta, vai lá para cima de novo. Tá? Então a parte do meio para baixo é a varredura, a parte do meio para cima é o retraço, quando o feixe eletrônico volta. Só que o feixe eletrônico ele não vai de baixo para cima de uma vez, ele vai de baixo para cima em zigue-zague, para chegar lá em cima de novo. Tá? Então o que acontece? O sinal que vai ser aplicado para fazer a varredura, ele vai de mais 12 para menos 12. Ó. O meio dele é zero. Por que é zero? Porque a posição original do feixe de elétrons é o meio da tela. Então, quando não tem varredura, o feixe fica sempre aonde? Sempre no meio. Então, no meio é zero. Na parte de cima da tela, a tensão é positiva. Chega a mais 12. Então, o que acontece? A tensão ela começa com mais 12 quando o feixe está lá na parte de cima da tela, na primeira linha.
Conforme ele vai descendo, a tensão vai diminuindo e chega até zero quando o feixe está onde? No meio da tela. Daí a tensão muda de polaridade e começa a aumentar no sentido negativo para quê? Para levar o feixe para baixo. Quando chega aqui embaixo, o feixe chegou lá embaixo, a tensão sobe de novo. Para quê? Para impulsionar o feixe lá para cima. Ele volta lá para a primeira linha. Tá? Então observem que para a varredura, eu só preciso dessa tensão aqui de 24 volts. Ó. O sinal que forma a varredura, que leva o feixe de cima para baixo, é 24 volts. Mais 12 é menos 12. Ah, mas peraí, aqui não tem menos 12. Na verdade é o seguinte, esse capacitor aqui, ó, a tensão, na verdade, ela dividiria, o certo ela aí, aqui seria o 12, 24 e 0. Ela teria como ponto central o 12, aqui 24 e aqui 0. Só que esse capacitor, ele bloqueia os 12 volts. Então, para esse capacitor aqui, ó, aqui é 0. Para a bobina defletora, é essa tensão aqui que ela vai trabalhar. Tá? Por quê? Porque esse capacitor bloqueia aquela referência que seria o 12 volts. O capacitor deixa a bobina defletora trabalhar só com as variações. Tá? E quanto que é as variações do sinal? Mais 12 é menos 12. Tá? Se tivesse a componente contínua, seria 12, o meio. O positivo seria 24, o negativo seria o 0. Tá? Mas devido ao capacitor que tem aqui, o capacitor bloqueia aquela componente contínua, então a bobina vai trabalhar só com as variações. Mais 12 é menos 12. Do 0 a mais 12, o feixe está em cima até o meio, e do 0 a menos 12, o feixe vai do meio até embaixo. Beleza? Tranquilinho? Então, o que está em verde aqui é a varredura, que forma o quadro visível. Tá? Agora, pessoal, detalhe. No retraço, que é essa parte aqui, ó, eu vou usar não somente a tensão da varredura 24, só que mais 24. Ó, o pulso, ele chega até 48. 24 mais 24. O pulso chega até quanto? 48. Por que o pulso chega até 48 volts? Pelo seguinte, quando o feixe eletrônico está no retraço, no apagamento, ele não pode ser visível, porque se ele ficar visível durante este intervalo, vai aparecer linhas brancas na parte de cima da tela. Vai aparecer umas linhas branquinhas bem na parte de cima da tela. Então essa parte aqui o tubo tem que apagar. O tubo apaga. Tem na varredura, mas o tubo faz o quê? O tubo apaga essa parte. Tá? Então essa parte aqui vai pro tubo apagar. Tá? Então essa parte aqui apaga o tubo. Tá na varredura, porque é preciso dessa parte para levar o feixe até lá na parte de cima da tela. Tá? Então o sinal trapezoidal ele tem 48 volts de pico a pico. Porém a varredura é só 24. Os outros 24 que é o retraço. Tá? Então aqui é só o retraço. Aqui é a varredura. E aqui é o retraço. O retraço usa um total de 48 volts para puxar o feixe de baixo até em cima. Essa parte que o tubo faz, apaga, porque se ela ficar visível, né, aparece as linhas na parte de cima da tela, tá? Pessoal, como é que nós obtemos aqui os 48 volts? Através do capacitor pump, que é esse cara aqui, ó. Como é que chama esse capacitor? Bom, eu chamo ele de reforçador, mas se você quiser chamar de pump ou bomba, ou pump up, tá? Então, pump up. Então tá aqui, ó, o capacitor do pump, da bomba. Como é que ele funciona? Durante a varredura, quando o feixe está indo de cima para baixo, esse pino do integrado ele fica em 0 volts. Quantos volts? 0. Daí eu tenho 24 volts aqui, ó, que vai alimentar esse pino com 24 e vai carregar o capacitor aqui, ó, com 24. Tá? Então esse capacitor se carrega durante a varredura. Durante o retraço, esse pino passa para 24 volts. Só que eu tenho um capacitor com 24 carregado. Ele funciona como uma bateria, que se soma com a tensão aqui do CI, 24 do CI mais 24 do capacitor resulta em 48 durante o retraço. Tá? Então esse pino aqui ele vai mandar lá para a saída vertical dentro do integrado, para os transistores do par casado, 48 volts quando? No retraço. Para quê? Para o tubo apagar o retraço. Porque se esse capacitor tiver com defeito, ele vai se carregar? Ou ele vai se carregar pouco ou não vai se carregar? Eu vou ter os 48 volts aqui? Não.
não vou ter o 48 volts. Então o pulso do retraço ele diminui. Diminui o tamanho do pulso do retraço. O feixe vai. O feixe eletrônico ele consegue chegar na parte de cima. Só que o tubo apaga? Não, o tubo não apaga. Então aparecem umas linhas na parte de cima da tela. Então percebam que se a tensão do retraço for menor, o tubo não apaga o retraço. E aparecem umas linhas fininhas na parte de cima da tela. Beleza? Então, pessoal, é assim que funciona o CI de saída vertical. Alimentação das demais etapas, alimentação da saída. Na varredura ela é 24 volts, no retraço ela é 48. Quem obtém os 48? Esse capacitor. Na ida do feixe, o capacitor se carrega com 24. Na volta, a carga dele se soma com o CI, dá um total de 48 lá para a saída vertical. 48 volts serão usados para fazer o retraço e o tubo apagar este retraço. Beleza, pessoal? Tem mais umas coisinhas aqui, por exemplo, esse resistor em paralelo com a bobina defletora é o resistor amortecedor, é o damper. Ah, vocês pensaram que na saída vertical não tinha damper? Tem damper aqui, ó. Esse resistor é um damper. Por que um damper? Porque quando o feixe eletrônico está no retraço, a bobina defletora gera um pico de tensão de polaridade contrária. E o que acontece? Esse pico de tensão carrega a capacitância da bobina defletora. E depois a capacitância da bobina defletora se descarrega na bobina defletora, gera uma corrente, um campo magnético. Daí esse campo magnético encolhe e recarrega a capacitância da bobina. A capacitância da bobina descarrega na bobina. O campo diminui, a capacitância... Ou seja, a bobina cria uma oscilação no começo da varredura. E essa oscilação apareceria em forma de faixas na parte de cima da tela, até o meio, antes do meio. Porque, na verdade, as oscilações depois são amortecidas pela própria bobina. Porém, para a bobina não começar a oscilar, no início da varredura, nós temos o resistor damper, que é esse cara aqui, ó. Tá? E esses componentes aqui em série com a bobina defletora vão evitar dela oscilar durante toda a varredura, porque a bobina defletora tal, ela tem tendências oscilatórias, né? Então esse circuito aqui impede, esse circuito dá uma diminuída um pouco na intensidade do sinal para que a bobina defletora não oscile. Tá bom, pessoal? Bom, beleza, já falei bastante, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado aí o circuito de saída vertical com CI substituindo os transistores, tá? Outros CIs com outros códigos funcionam semelhante a esse cara aqui. Beleza, pessoal? Então, como sempre, dê um like no vídeo, verifica aí sua inscrição. Se você quer ser membro do canal, torne-se membro e puder ser membro, claro. Você que já é membro do canal, meu querido patrão, dê a sugestão que você quiser ver na live da quinta-feira, tá bom? Pessoal, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.